entrevista da semana é com a doutora Solângela Guimarães, que é a titular da Delegacia da Mulher aqui em Vilhena e tem muito a conversar conosco sobre família, sobre proteção das crianças e proteção da mulher de uma forma em geral. Doutora, para nós começarmos, a Lei Maria da Penha, apesar de não ser muito recente, ela ainda não é muito aplicada em várias cidades brasileiras, aqui na nossa região. Como que ela tem funcionado? Surtiu algum resultado? É positiva a sua avaliação a partir dessa lei? É positivo porque aqui na nossa região, em Vilhena, né, porque a Delegacia da Mulher ela atende Vilhena, município de Chupinguá e seus distritos. E em Vilhena nós trabalhamos em rede, então a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, o Centro de Atendimento à Mulher e a Casa Abrigo. Então quando a mulher ela chega à delegacia, né, noticiando um crime de violência doméstica, depois de ter feito todo o procedimento nosso, policial, ela é encaminhada ao CAM. Então, ela recebe atendimento psicológico, que a maioria das nossas vítimas, ela já vem com traumas da violência, então elas precisam passar por um atendimento psicológico, que é gratuito, é pago pelo município. Tem assistência jurídica, muitas não conseguem constituir um advogado, então também é feito esse trabalho. E também o serviço social, que acompanha ela e os filhos. E a casa-abrigo, para aquelas mulheres em que não tem nenhum parente e tem receio de ficar na casa, mesmo com medida protetiva, mas o infrator pode retornar, né, mesmo com decisão judicial para ele sair do local, ele pode chegar à noite, a qualquer momento ela ser surpreendida, então nós encaminhamos para a casa-abrigo. Elas ficam lá por um período, não só ela, como todos os filhos, com toda assistência, alimentação e tudo, e posteriormente ela, se ela quiser, né, através da Secretaria de Ação Social do município, consegue-se passagem e ela é encaminhada para residências familiares, ou dentro do estado mesmo, ou até fora. Então, assim, aqui em Vilhena tem esse trabalho de rede, ele tem realmente funcionado. Com a existência da lei, as mulheres passaram a denunciar mais? Aumentou o número de denúncias? Aumentou. Por quê? Porque hoje a mulher, anteriormente, ela denunciava e retornava para casa e poderia ser novamente agredida porque foi denunciar. Hoje ela registra a ocorrência, verificando que ela está com sua integridade física em risco e seus filhos, nós requeremos medida protetiva, é encaminhada ao juízo criminal. Sendo deferida, o infrator é afastado do lar e fica também proibido de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação e de se aproximar dela em qualquer local. É medida protetiva. Medida protetiva. Em alguns casos extremos, até a prisão preventiva é solicitada ou mesmo o juiz, com o parecer do Ministério Público, já é decretado. Então, assim, as mulheres têm tido uma segurança maior, porque a maioria das vezes, com a medida, o infrator ele atende a ordem judicial e ele se afasta. Porque às vezes ele não entende que ele está praticando um crime, ele só vai ter essa noção a partir do momento que ele recebe um documento da delegacia, recebe um documento do fórum, dizendo que ele está sendo responsabilizado criminalmente por ter cometido um crime e que ele está sendo obrigado a sair do seu lar. Então aí ele começa a entender que vai ter consequências maiores e na maioria dos casos eles vêm respeitando a medida protetiva. Agora, na sua opinião, doutora, com a sua longa experiência nessa área, o que você acredita que causa essa violência doméstica? Onde está aí a raiz para todo esse problema? A desestrutura familiar. Porque tem toda a questão histórica do homem também acreditar que a mulher era sob o seu poderio, o machismo, mas também nós temos ao longo dos anos, como você colocou, percebemos também que às vezes a mulher não é sábia para também administrar o seu lar. E aí chegam algumas situações em que começa-se uma discussão, em que ambos, né, tem uma participação, só que, claro, o homem, como tem mais forte. Né, questão, eu falo assim, que o homem tem um poder físico e a mulher o poder da língua, né? Verdade. Língua, para descontrair. Então, isso, assim, às vezes, de algo que poderia ser conversado, dialogado, acaba culminando numa discussão que chega até a agressão. Mas nós temos casos, né, infelizmente, em que a mulher ela é realmente vítima da situação. Por quê? Porque o marido, ou por questão de chegar em casa embriagado, ou sob efeito de substância entorpecente, ou mesmo estando sóbrio, mas é aquela pessoa muito ignorante, porque não teve diálogo quando né, de criança, e isso gera o quê? Gera uma pessoa com vários traumas, e quando ele se casa, quando ele constitui uma família, ele não aprende a ceder, a conviver, a respeitar o outro, acho que sempre a vontade dele tem que prevalecer, e isso vem causando a violência doméstica. Mas como eu falei, tem tudo uma situação, às vezes é falta de estrutura da família, a questão também da mulher não saber que a mulher tem que se valorizar, eu coloco sempre isso, a mulher tem que se valorizar, ela tem que saber o seu papel dentro da casa, como mãe, como esposa, como profissional, como administradora do lar, entendeu? Para ela também buscar o respeito do seu companheiro.
E, por outro lado, o homem tem que ver a mulher não como um objeto, como está ali à minha disposição, e sim como a sua ajudadora que está ali para educar os seus filhos, para contribuir direto ou indiretamente financeiramente para a estrutura da família. Porque muitas vezes o homem fala, mas minha mulher não trabalha fora, tá, mas ela está ali, só pelo fato de ela estar cuidando dos filhos, administrando a casa, ele evita de pagar uma pessoa, então ela está contribuindo com certeza, né, para a administração do lar, para as finanças do lar. Então, o que vem causando é isso, esse machismo, e muitas vezes a mulher também não está sabendo se colocar no lugar, porque nós não podemos colocar sempre na posição de vítima. Nós temos que buscar realmente o nosso espaço. E claro, quando acontecer, né, como infelizmente acontece a violência, a mulher tem que denunciar, ela não pode aceitar essa situação na vida dela, porque a tendência da violência é só aumentar, culminando no homicídio. É muito comum a presença do álcool e das drogas nesses casos? É muito comum, só que não é a causa. Né? E eu acho que isso é importante frisar, porque você fala assim, eu fiz porque eu estava embriagado. Não, é comprovado cientificamente que a pessoa que ingere bebida alcoólica, né, ela, principalmente bebida, porque substância entorpecente tem um percentual, mas não é tanto, mas é bem menor do que em relação à bebida alcoólica, mas a pessoa que ingere bebida alcoólica, se ela não está prostrada, caída, ou seja, se ela conseguiu agredir uma mulher, é porque ele consegue ainda raciocinar. O que acontece? O álcool ele só estimula a vontade que o agressor já tem. E aí ele usa o álcool como foi a bebida que me fez fazer. Não, na verdade ele já queria praticar o ato e o álcool apenas liberou o seu eu para que ele praticasse, vamos assim dizer. Potencializou a vontade. Potencializou a vontade e aí veio a praticar o ato. Doutora, e sobre a violência sexual infantil, a violência doméstica? Na verdade, ela é doméstica na maioria das vezes, né? Como é que tem sido o atendimento a crianças e adolescentes no nosso município? Então, dentro da violência, nós temos a violência doméstica, que ela pode ser tanto em relação à mulher como às meninas, né? Ou mesmo, hoje, no caso de crime de lesão corporal, a violência doméstica abrange, inclusive, os meninos, sexo masculino. Mas vamos falar agora da questão da violência sexual, que acontece dentro dos lares. O que vem acontecendo? Tem um índice muito grande em Vilhena, mas isso não é realidade só nossa. A gente percebe através de estatísticas, né, de estudos da própria Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que isso é em todo o país. Agora, não é divulgado porque esses delitos eles são apurados sob segredo de justiça. Então, não divulga-se o nome das vítimas, o nome dos infratores, mas tem se realizado. Nós também aqui na Delegacia da Mulher, que também atende a criança e adolescente vítima, é feito todo o procedimento de instauração de inquérito policial, é encaminhado essas crianças para atendimento psicológico. Então, no CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher aqui de Vilhena, nós temos uma psicóloga para atender vítimas de violência doméstica e a outra vítima de violência sexual. E tem surtido efeito, por quê? Porque nós sabemos que a violência sexual ela traz todo um trauma para a criança e para a família. E esse atendimento é muito importante, porque o objetivo da DEAN não é apenas tratar da questão criminal, é sim também auxiliar a família a passar por essa fase difícil, né, que a família passa e superar. Que isso é o mais importante, para a criança não ter sequelas e nem os demais familiares que estão envolvidos nessa situação. E nós já temos vários casos de condenação de pais, né, pais inclusive biológicos, que violentavam as filhas. Foi conseguido comprovar isso tanto na fase policial como na fase judicial e já estão recolhidos vários aqui no presídio local. Na maioria dos casos, acontece dentro do âmbito familiar? 70% a 80% é dentro do âmbito familiar. Ou âmbito familiar ou do vínculo de amizade da Alguém família. muito próximo, né? Então seriam os parentes, ou um padrinho, ou um amigo da família. É pessoas em quem a criança tem confiança. E aí, como é feito esse tipo de abuso sexual, que não é só, né, a conjunção carnal, outro tipo de ato libidinoso também é considerado estupro, inclusive pela lei, a criança não entende se está fazendo carinho ou carícia. E quando ela começa a entender que é carícia e que aquilo é errado, ela já vem sendo abusada já há algum tempo, até às vezes até anos. E como fazer? Dificilmente a criança chega ao ponto de dizer o que está acontecendo. Como fazer para identificar esse tipo de abuso, esse tipo de situação? Tem vários sintomas. A criança, ela é uma criança alegre, ela costuma ficar o quê? Mais introvertida. Né? Nós temos casos, por exemplo, que crianças que não gostam de usar bermudinhas ou saias, por quê? Porque sabe, se for a casa do infrator ou se o infrator for a sua residência, vai tocar em suas partes íntimas, então ela começa a se negar, começa a ter dificuldade de trocar de roupa até mesmo na frente da mãe, começa a ter vergonha do próprio corpo. Tem uns que ficam muito agressivas. O desenvolvimento da escola também cai, a produtividade escolar também. Então, assim, são vários sintomas, depende de cada fase. Né? Quando criança, seriam esses os sintomas. Quando já chega na fase da adolescência,
é justamente ficar muito introvertida, não querer nem que o pai se aproxime dela, porque ela vê também no pai, já que o agressor é um homem, que o pai também poderá fazê-lo, então ela se fecha no seu mundo. E aí as consequências vêm com, às vezes, uso de substância entorpecente, álcool, algumas começam até a se prostituir quando é violentada pelo próprio ente da família, porque quem tinha o dever de protegê-la, como pai, avô, tio, não protege, então por que, na visão dela, por que eu vou me preservar? Então são vários os sintomas que dá para diagnosticar. Você considera, doutora, que Vilhena hoje está bem assistida nessas questões de defesa da mulher, da criança, do adolescente, enfim, da família? Eu creio que sim. Claro que nós temos que sempre buscar pela excelência. Então nunca devemos estar satisfeitos com o que nós temos. Né? Nós temos que melhorar nosso serviço, tanto a Delegacia da Mulher como os demais órgãos. Mas em relação aos demais municípios do Estado, eu acho que nós já estamos à frente, no sentido de ter uma rede de atendimento. E isso é muito importante. Porque, como eu falei, não é importante só combater o crime e o infrator ser punido. E essa vítima, essa família, o que acontece, quer dizer, um acompanhamento, né, posterior. E mesmo com o infrator, porque no caso de violência doméstica, algumas vezes o infrator também recebe atendimento psicológico e ele entende que muitas vezes o infrator, ele é infrator porque ele já foi vítima de violência doméstica. Então, às vezes ele está precisando o quê? De um acompanhamento. Inclusive na lei, né, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê acompanhamento psicológico para o infrator, porque ele também é uma vítima das circunstâncias, de forma geral. Então, a gente tem assim, progredido e, claro, temos que, né, procurar mais, nós temos que fazer um trabalho mais focado no infrator, mas aí já foge um pouco da atribuição da Delegacia da Mulher, porque da mulher é a proteção à vítima e ela é encaminhada, mas tem outras que têm faculdades, que têm curso de psicologia, que têm feito um trabalho com os estagiários nesse sentido, o próprio juízo criminal, né, toda vítima de violência doméstica, tanto o infrator como a vítima, eles vão para uma oficina que é proporcionalizada no fórum e tem um atendimento com a psicóloga. Então, assim, todos os órgãos envolvidos no combate à violência doméstica têm feito um pouco para amenizar e resolver essa situação. Não só amenizar, mas resolver o problema. E a lei? Nós tivemos grandes avanços nos últimos anos, acho que na última década nós avançamos o que não avançamos em 100 anos, digamos assim. Precisa mudar? Precisa melhorar mais? Qual que é a sua visão hoje da legislação com relação à defesa da família e da mulher? É como eu coloquei, Raquel, nós temos sempre que estar buscando melhorias, né? O nosso país, ele tem boas leis, elas só faltam ser aplicadas de forma integral, porque o que é necessário não é ter mais leis, mas aplicar de forma devida à legislação existente. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela determina que todos os municípios têm que ter casa-abrigo, tem que ter uma rede de atendimento, tem que criar um juizado especial só para esse fim, e ainda isso não foi, por exemplo, aqui em Rondônia, só na capital que tem um juizado de violência doméstica. Nos demais municípios, tudo cai dentro do juízo comum, né, do juízo criminal. E isso que acaba demorando também, porque não é só aquele procedimento que eles têm que fazer, né, o juiz, eles têm que julgar outros crimes, vamos assim dizer. Então, assim, falta a efetivação do Estado, quando eu falo União, Estado e município. Mas nós já estamos com grandes, como você colocou, grandes avanços. Então, não podemos dizer que nada está sendo feito. Está sendo feito e, se efetivar de forma completa a legislação, eu creio que nós estaremos bem mais avançados que em outros países. Que a gente vê que a violência doméstica é um problema não só do Brasil, mas é um problema mundial. E em alguns países, de forma assim, arbitrária mesmo, que as mulheres são apedrejadas, né? Os países árabes, por exemplo, estou colocando um exemplo apenas, mas as mulheres são apedrejadas e assim, a liberdade da mulher ela é muito cerceada. Então, nós, graças a Deus, nós estamos bem à frente desses países que têm esses regimes. Doutora, eu agradeço a sua disponibilidade em deixar a sua delegacia vir até o Rondônia Acontece conversar conosco. Espero que tenha sido de grande produtividade para os nossos internautas também. Eu agradeço pela oportunidade. Nós colocamos à disposição lá na Delegacia da Mulher para qualquer esclarecimento, não só em relação aos crimes de violência doméstica, mas qualquer situação que venha a envolver a família. Ok.